Qual a abrangência, a cobertura dos programas básicos de prevenção de saúde no município de quase 400 mil habitantes para reduzir a pressão da fila, tanto nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, quanto das demandas para internações hospitalares e cirurgias, no caso, responsabilidade do Estado. Para discutir esse assunto, nós vamos atualizar com você no Fala Câmara Entrevista pela Rádio Câmara Bauru e pelos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa pela TV Câmara Bauru, com o vereador Júnior Locadora. Ele apresentou na Tribuna Livre da Câmara um dado específico sobre esses elementos e ele vai aqui conversar conosco. Locador, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Nelson. Bom dia a todos. Sempre o espaço que a TV Câmara vem nos dado a este vereador, a todos os vereadores, para poder mostrar um pouco do seu trabalho e repercutir também aquilo que falamos na tribuna. A gente fala no dia a dia, Locador, das demandas, aquelas que chegam todas as vezes no seu celular, em final de semana, horário, que é aquele que está lá desesperado na fila. Aí dá um respiro quando a gente consegue sistematizar um pouco os dados para entender um pouco a radiografia desse sistema. Você fez isso na última sessão e a gente aproveita isso também de forma pedagógica para a população entender esta rede das responsabilidades primárias do município, aqueles serviços que são aqui para cobrar da prefeita, do agente de saúde. Nós temos no censo de 2022 em torno de 380 mil pessoas. A partir desse dado, vamos lá, que questões você conseguiu levantar deste cenário das equipes de saúde da família e depois a gente fala um pouco sobre as unidades básicas no complemento. O que a gente sempre vem falando desde o começo do mandato, que cada dia que passa a gente vai sempre procurando entender mais as questões da saúde do município e conversando com pessoas técnicas, pessoas especialistas, sempre me falaram, Locadora, eu indo muito nas UPAs, eu sempre falei, o que a gente faz para diminuir as demandas das UPAs? O que Bauru não faz? Bauru não tem atenção primária como deveria ter. Só para ter uma ideia, né, Bauru só tem 19 equipes de saúde. Então, o que acontece? A gente sempre conversando com pessoas especialistas no assunto, fala, Locadora, Bauru não investe em atenção primária. E a maior prova disso é só para você ter uma ideia, agentes de saúde em Bauru tem 100, somente 100 agentes de saúde. Marília tem 400 agentes de saúde. Então, uma cidade que é menor que Bauru tem 3 vezes mais aí o número de agentes de saúde. Então, o que acontece? Basicamente nisso, né, preocupado com isso, a gente sempre foi procurar saber e aprender mais sobre o assunto para poder cobrar do executivo. E em cima disso foi aonde, Nelson, começamos a fazer esse estudo, né, já há algum tempo, para poder trazer para a população o que realmente acontece hoje em Bauru. Então hoje em Bauru, para ter uma ideia, a população que está nos assistindo, somente 34%, é isso mesmo, 34% da população, ou seja, somente 129 mil pessoas são atendidas pela atenção primária do município. Então esse número é muito pequeno, né? Ou seja, 34%, Nelson. E nesse caso, para as pessoas entenderem, quando a gente está falando da equipe de saúde da família, que é aquele programa preventivo que dá cobertura e radiografia lá para a região da cidade, nós temos um referencial técnico do Ministério, 4.500 pessoas para cada equipe para poder entender esse número de 34%? Sim, exatamente. Cada equipe consegue atender até 4.500 pessoas. Por isso é que nós temos então 19 unidades, ao contrário, infelizmente, de outros municípios do mesmo porte, né? Das cidades médias que a gente usa como referência, e a gente teria que ter 57 equipes. Então a gente fez esse estudo, a gente levantou esses números junto com pessoas especialistas, e o que acontece? Bauru hoje tem 19 equipes, e para conseguir abranger ali, atender 80% da população, precisaria de 57 equipes, 80% da população. Alguém aí pode estar me perguntando, mas por que 80% e não 100%? Porque a gente tem, Nelson, os planos de saúde. Então a gente sabe que tem graças a Deus, uma parcela da população que tem condições financeiras de ter um plano de saúde. Então a gente baseia ali nos 80%, seria suficiente para pegar principalmente a população periférica de Bauru, que sofre muito na questão da saúde. Então você imagina, se a gente conseguisse as 57 equipes, a gente conseguia pegar 80% da cidade de Bauru. Aí você me fala, às vezes as pessoas podem perguntar, Locadora, mas o que vai mudar isso? Tem estudos revelados já também que mostram que desses 34% que são atendidos pela atenção primária no município,
89% dessas pessoas não precisa de internação. Ou seja, é atenção primária, vai lá no foco, vai lá no começo, né? Só para a pessoa que está em casa às vezes também entender, ó, vamos supor, a pessoa às vezes ela tem diabetes e não sabe que ela tem diabetes. Então ela não vai no médico porque ela não sabe. Só que a estratégia da saúde da família, ela vai até na sua casa. Então aí você vai conseguir descobrir alguma doença que você tem, automaticamente você vai começar o tratamento cedo e com certeza você não vai precisar ir lá na UPA e sofrer muitas vezes uma internação, onde a gente vê pessoas, né, se você sabe muito bem disso, que fica até 10 dias aguardando uma vaga de internação. Aí que o vereador está comentando, a gente começou pela demanda dos celulares, né, do dia a dia, do imediatismo, porque a gente vai lá para apagar o incêndio na ponta, a hora que você está precisando da doença. Se tem a estratégia de saúde da família, o próprio nome diz, você consegue fazer um mapeamento da importância de ter a cobertura adequada. Exatamente, Nelson. É mais ou menos isso, né? Nós estamos aqui, eu e o Nelson, até nesse bate-papo, nessa conversa, para tentar levar, né, Nelson, principalmente na linguagem aí da população, né, realmente que tem como melhorar isso. Porque o que acontece? Você pega um dia como ontem, por exemplo, né, são os dias assim de segunda, terça-feira, são os dias que lotam demais as UPAs, o que acontece? Ficam 4, 5 horas as pessoas esperando um atendimento e ficam sobrecarregadas. Ontem mesmo tinha 49 pessoas aguardando uma vaga de internação. São muitas pessoas aguardando essa vaga de internação. E você pode ter certeza, se tiver atenção primária nos municípios, se a população de Bauru começar a ser atendida, né, dentro das suas casas, porque para quem não conhece, às vezes você que vai ver esse vídeo agora e não conhece essa estratégia da saúde da família, eles vão até a sua residência, eles vão até a sua casa, cria um vínculo com você. O médico vai te atender dentro da sua casa, é exatamente isso. O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes de saúde. Então, é um atendimento diferenciado e o melhor de tudo isso, Nelson, 95% quem paga é o governo federal. Porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, é que financia. Agora, um pouco para aprofundar nisso, nessa missão pedagógica para a rádio e TV aqui. Eles vai até a sua casa. Essa equipe básica dela é formada por quem? Porque ela não vê só o problema de saúde da família, ela vê do terreno, da higiene, da questão sanitária. Vê tudo. Eu vivi isso, né, de perto lá no Vila Dutra, graças a Deus tem essa estratégia, e você vê o que acontece. O médico é um enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde, varia de 2, 3, 4 agentes de saúde. Tem algumas equipes que tem um algo a mais, tem ali o assistente social, tem o dentista, fisioterapeuta. Então, o que acontece? É um algo, né, para quem que vai assistir, vai ver essas nossas falas, é um algo diferenciado. Você acaba criando um vínculo. Eu lembro que minha tia, o Nelson, indo um pouco pegando um exemplo, ela falava, o médico chegava lá, o jeito que ela tratava o médico antes dela vir a falecer, era algo assim, de amizade mesmo, algo assim, doutor, então porque cria esse vínculo, né? Isso é fundamental. Agora, a gente está falando de equipes de saúde da família, para essa estratégia de abrangência, cobertura, programas de base para conhecer essa radiografia, reduzir a pressão da fila lá no final. Agora, nós temos uma rede de unidade básica de saúde, tá certo que é quase igual a dos anos 80, quando foi implementado em número de unidades. Mas isso também interfere nesse tipo de atendimento. Sim, também a gente também tem que entender que a atenção primária também tem o seu papel. Também faz o seu papel, também cuida das pessoas. Só que os números têm mostrado nos últimos tempos a eficácia da estratégia da saúde da família, como aqui a gente tem. A gente pega ali 42 equipes da estratégia da atenção primária, consegue ali atender 54 mil pessoas. Isso são números, certo? Já a estratégia da saúde da família, com 19 equipes, consegue atender 74 mil pessoas. Ou seja, você tem menos da metade de equipes e consegue atender 50% a mais, entendeu? Então isso é tudo estudo, isso é tudo dados, que é interessante, né, para a população. A gente sabe do vínculo, e quando a gente fala do vínculo, para a população de casa entender, esses agentes de saúde, eles precisam residir no bairro. É onde a pessoa mora. Você pega, por exemplo, ali do Vila Adulto, os agentes de saúde, eles precisam morar ali naquela região. Por que a lei fala disso?
para entender realmente o vínculo, para entender, eu moro ali, eu conheço aquela população, eu sei que aquela população sofre. Então, a pessoa, ela tem que residir, para prestar um concurso desse de agente de saúde, já tem que morar no bairro. Você que nos acompanha deve estar se perguntando, bom, se a gente acabou de falar que 95% do custeio desses programas, as equipes completas, são pelo Sistema Único de Saúde, o município não vai poder arrumar desculpa de que ele não tem orçamento para isso. Ele tem que criar as equipes e ter todas elas. Tem que criar as equipes, Nelson, tem que abrir mais concursos, principalmente para a questão dos agentes de saúde, né, porque tem que residir no bairro, como eu disse aqui. Então, é algo, né, que nesses 5 anos, por que a gente vem cobrando tanto isso? Porque conversando com médicos, com especialistas, pessoas que entendem do assunto, em outras cidades tem dado certo. Então, o que acontece? Atenção primária é a melhor saúde hoje para o município. Agora, um dado aqui para... Se o custeio ele tem um protocolo, se nós temos equipes, infelizmente, incompletas em algum bairro, em função de não ter, por exemplo, o agente de saúde. Exato. O governo federal, ele faz o repasse desse dinheiro, de cada equipe. Mas, por exemplo, a equipe tem lá um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, 2 agentes de saúde. Se a equipe tiver sem um agente de saúde, por exemplo, o governo já não repassa esse dinheiro. Então as equipes precisam estar completas. Por isso que a gente tem problema no Santa de Virgens e na Vila São Paulo. Exato, porque essas equipes não estão completas. E aí quem que tem que pagar toda a equipe? O município. Então essas equipes, quem está custeando hoje, quem está bancando, pagando é o município. Por quê? Porque não abriu concurso, precisa abrir concurso e contratar agentes de saúde para essa região de Bauru. Aí é natural a gente falar de questão de gestão, porque aí vem o orçamento para a Câmara, o vereador vai discutir por que o orçamento da saúde está X ou está Y, se esse recurso não precisaria ser gasto, por exemplo. Com certeza, Nelson. E outra coisa, quando a gente fala disso, gente, pessoas que vão estar nos assistindo, vocês podem ter certeza que se investir na saúde, na atenção primária, é um investimento que aí você lá na frente você não vai precisar gastar. Você não vai precisar gastar com internação, com pessoas que estão lá precisando de urgência, de emergência, mais profissionais ali na porta, não vão estar sobrecarregadas as UPAs. E você pode ter certeza que a população vai ser bem mais atendida. Nós temos, por exemplo, esse dado, que é um dado estatístico técnico de estudos do Sistema Único de Saúde por região, por cidades disponíveis no DataSUS, por exemplo, do Sistema Nacional. Quando você investe em prevenção e abrangência em cobertura, você tem lá na ponta maior resolutividade, ou seja, resultado, acompanhamento e queda no número de internações. Com Exatamente certeza. o que você está abordando. E mais um dado, Nelson, que é muito interessante. Gente, a população de Bauru envelheceu, né? A proporção de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 52% num período de 12 anos. Ou seja, Bauru está virando uma cidade que hoje a população dobrou o número de idosos. Então, o que tem acontecido, né? Essas pessoas, os idosos, eles precisam mais ainda dessa atenção primária. Porque o idoso, muitas das vezes, Nelson, ele está ali na casa dele, às vezes, se mora com o filho ainda, se tem algum filho que mora junto, sai para trabalhar. E muitas vezes esse idoso, ele não vai ficar indo atrás do médico, ele não vai ficar tentando às vezes nem tem condição de ir, andar, exato. Mobilidade. Só que se ele tem uma atenção primária, se o médico vai até a casa dele, se o enfermeiro vai até a casa dele, o técnico de enfermagem, o agente de saúde, é o diferencial, é onde se tiver alguma coisa que possa vir a agravar no futuro, vai ser identificado com antecedência. Vereadora, é inevitável perguntar para você, nós estamos aqui gravando no ambiente do debate anual sobre lei orçamentária e mais do que isso, plano plurianual, que é metas, ações de governos de médio e curto prazo, chamado PPA, são 4 anos de distribuição do recurso que é sempre o mesmo da origem dos impostos e todas as atividades que você paga no dia a dia. Mas aí quer construir o hospital dia. Você quer baixa resolutividade para atendimentos mais emergenciais. Mas se o meu cobertor é curto e eu tenho mais eficácia nos programas de atenção, o que os técnicos têm dito para o vereador, que é do segmento, em relação a você criar mais um equipamento se você não consegue ter outros serviços? Ô Nelson, eu sou bem transparente, eu sempre fui o defensor de Bauru ter um hospital municipal, sempre defendi muito, principalmente nos 4 anos, no meu primeiro mandato.
Mas por quê? Bauru tinha muito dinheiro em caixa. Você que está ouvindo, Bauru tinha mais de 600 milhões. Tinha muito dinheiro sobrando. Então daria, naquela época, para construir o hospital, para investir em atenção primária, daria para você fazer, olha, um rebuliço na nossa saúde. Dava para transformar a saúde de Bauru. Não fizeram. Investiram em recap. Então o dinheiro acabou. Hoje o cofre da prefeitura está seco, não tem dinheiro para fazer totalmente esse investimento. Hoje, se você falar assim para mim, locadora, você tivesse que investir no hospital municipal, ainda mais que seja esse hospital de baixa complexidade, o que eu faria? Atenção primária. Você investiria no hospital municipal ou na atenção primária? Atenção primária. Mas eu acredito que ainda o município consiga, né, se quiser, fazer os dois. Eu acredito que consiga aí ter os investimentos, porque é muito dinheiro, 15% do orçamento é para a saúde, então tem dinheiro. E já o hospital municipal, a gente sabe que tem lá os 28 milhões da Uninove que vai ser usado para a construção do hospital. A gente se fala então de 10 milhões para construir um hospital, ou seja, tem 28 milhões. Então tem mais 18 milhões ali que dá para fazer muita coisa ainda referente ao hospital. E eu acredito que a atenção primária não é nem questão orçamentária, porque eu acho que tem dinheiro, é não querer investir, é investir errado. Mas se eu tivesse que fazer a escolha, eu deixo bem claro. Lógico, investiria na atenção primária. Mas eu acredito que hoje, do modo que eu estou vendo, a Uninove tendo que dar esse dinheiro para o município de contrapartida, dá sim para fazer o hospital, mas que seria, na minha opinião, tinha que ser um hospital nada a ver com esse negócio de hospital dia. Porque o hospital dia a pessoa tem que ir ali, fazer um procedimento e ir embora, ela não pode nem curta permanência. Curta permanência. Então daria para fazer os dois. Só precisa o município querer fazer, né? Então precisa querer investir, só que a gente não, o primeiro lugar a gente tem que pensar na atenção primária. Vereador, para não deixar de falar de todas as frentes aqui, já que a estrutura de serviço a gente parte da atenção básica para essa rede até chegar nas unidades de pronto atendimento, UBS e esses programas de estratégia da família, uma pitada sobre a questão do Estado. Nós temos um número de leitos de internação e de filas de cirurgias eletivas, como se sabe, muito grandes e comparados com outras regionais. Esse dado já foi apresentado recentemente pela Diretoria Regional de Saúde, a DRS6, que combina os 60 e poucos municípios aqui de Bauru. Nós estamos em muita desvantagem em relação a essa distribuição pelo número de população, de novo, o mesmo indicador que o vereador coloca aqui, em relação a outras regiões do Estado. Tem que cobrar o Estado também. O Estado tem que fazer sua parte, né? A gente vê o tanto de pessoas que sofrem, você até deu matéria sobre isso, Nelson. Se eu não me engano, ano passado, o tanto de óbitos que teve nas UPAs de pessoas que morreram aguardando um leito de UTI. Isso tem que acabar em Bauru. São muitos óbitos acontecendo por falta de leito. Então o Estado precisa fazer a parte dele e precisa aumentar o número de leitos. Mas você vê, tudo volta aqui nesse assunto. Eu tenho certeza, né? Se a gente investisse em atenção primária, a gente tivesse 80% da nossa população, até porque a gente vê aqui que não cresceu o número de idosos, eu tenho certeza que ia diminuir muito o número de internação. Então precisa o Estado aumentar o número de leitos, mas precisa o município fazer sua parte. Eu sou sempre justo e sincero. O Estado peca muito, né? Deixa muito a desejar na questão de leitos. Mas numa reunião que fizemos em 2023 lá com o secretário de Saúde do Estado, ele falou: Bauru não faz a sua parte. Bauru não investe em atenção primária e Bauru não tem um hospital municipal. Então, por isso a importância de Bauru também acordar para a vida e começar a investir na saúde, mas investir do jeito certo. Não é fazendo gracinha, não. É investir realmente onde importa. E o que eu sempre falo, conversar com quem entende do assunto. Não pode o executivo querer tomar suas decisões antes de dividir o assunto. Porque o tanto de dinheiro que te encaixa nesses 4 anos, se tivesse conversado com pessoas que entendem melhor do assunto, eu posso ter certeza. Ou não adianta só conversar, ouvir também essas pessoas, né? Fazer o que elas falam. Você pode ter certeza que o número hoje seria muito diferente. Nós estamos falando, em outras palavras, depois de toda essa estruturação e dos dados apresentados pelo vereador Locadora, de um regime de regionalização dos serviços de saúde. Se estamos ficando com a faixa etária maior vivendo mais, graças a Deus, vou dar um exemplo aqui apenas simbólico, mas é real. Não adianta na Vila Cardia, que tem conhecidamente pelo censo mais idosos, você colocar pediatra. Eu sei que é básico o que eu estou comentando, mas é disso que a gente está falando. É disso, exatamente. Fazer o estudo de cada região. E falando nisso, Nelson, você lembrou muito bem, de novo falando dessa questão dos idosos,
Bauru precisa começar a pensar em quê? Em creche para o idoso. Bauru não tem esse trabalho. Bauru precisa começar a ter esse serviço, em pensar que a população de Bauru, em pouco tempo, metade da população vai ser idoso. Então quer dizer, cadê a creche para os idosos? Porque o filho, a filha, ele precisa às vezes trabalhar, normalmente às vezes nem mora, já saiu de casa, foi viver sua vida. E o que acontece? O idoso fica sozinho em casa. Então o município precisa começar a fazer esse tipo de serviço, investir nesse tipo de serviço. Ao mesmo tempo que a gente tem ali as creches para as crianças, né, que deixam ali seus filhos para trabalhar e para já ter o desenvolvimento da criança, o município precisa urgentemente fazer um trabalho e investir em creche do idoso. Você que nos acompanhou aqui pela Rádio TV Câmara, se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe, isso é um documento público. A gente vai atualizando sempre para você esse debate necessário com o seu representante popular. Obrigado, locador, de conversar conosco. Nelson, eu que agradeço mais uma vez a toda a TV Câmara. Eu falo que eu sempre falo e não posso deixar de falar que esse trabalho é muito importante que a TV faz, né, de trazer os vereadores aqui, de mostrar o trabalho, porque é uma forma de a gente conseguir atingir a população. Né? Antes de estar aqui, de ser vereador, eu não ouvia falar, mas hoje as pessoas me olham na rua e falam, eu vi você falando na TV. Então, realmente é muito importante, porque aí depois esse documento, como você falou, é público, a população vai assistir, vai poder assistir quantas vezes quiser, vai poder voltar, ir para frente, entender os números, e a gente pede para você que assiste que você compartilhe com mais pessoas. Você está assistindo aí agora, pega esse vídeo, compartilhe com outra pessoa, com outro amigo. Gente, você deu uma olhada nisso? Você entendeu esse assunto? Não só deste vereador, de todos os vereadores, para que cada dia a população possa estar mais dentro, participando mais aqui do Poder Legislativo. Muito bem lembrado, e para isso tá no YouTube, né? Só clicar em vídeos da TV Câmara Bauru, para você pegar na íntegra, não tem corte, não tem edição, o vereador falou, está no ar para você acompanhar e mandar para quem você quiser. Até nosso próximo encontro.